Tem mais gente já querendo participar. Pronto, apareceu para vocês a gravação, né? Belezinha, gente. Então, hoje a gente vai conversar sobre um livro super famosinho, né, que rendeu já muita conversa desde a publicação dele. Salvo engano, ele é de 2015, né? Enfim, ele não é exatamente um livro novo. Mas o Bam 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 mesmo foi com o prêmio, o Nobel, né, de literatura, o Nobel de literatura, que a autora ganhou, a autora Han Kang. É, e aí causou burburinho, né? Porque é assim, o pessoal ganha o prêmio, eu preciso ler, e aí ressuscitou dos mortos. Mas esse livro, ele, independente de burburinhos de editora, independente dos burburinhos de marketing, porque, sinceramente, assim, eu sou muito desconfiada desses livros e autores que são muito fomentados, né? Eu fico sempre com o pé atrás, assim, todo mundo tá lendo, eu já digo, não quero ler, né? Mas esse livro, ele merece todos os louros que puderem dar para ele, para a autora. Eu não li nenhum outro livro dela, esse é o único. Pretendo já está aqui na minha estante, mas depois que eu reli a Vegetariana, eu acho que eu vou precisar fazer uma dieta detox para poder me atrever com outro livro dela, porque eu lembrei que esse livro não me faz bem. Sim, foi uma releitura muito dolorida, inclusive pior do que a primeira experiência. A primeira experiência eu lembro que não foi lá um passeio no parque, mas essa segunda me pegou muito de jeito. Então, é um livro curto, ele é dividido em 3 partes. A história é contada a partir de 3 perspectivas diferentes, né? A gente tem uma personagem principal que eu nunca vou saber pronunciar o nome, então vamos chamá-la de personagem principal. Né? A gente tem o ponto de vista do marido dela, que é o que abre o livro. Nós temos o ponto de vista do cunhado dela, né, o marido da irmã, e nós temos o ponto de vista da irmã. Dela mesmo, nós só sabemos através desses olhares. Né? Dela, nós só escutamos paráfrases, né? Nós só escutamos aquilo que vem desses personagens outros que orbitam a vida dessa mulher. Deixa eu permitir. E o que acontece? A história é muito simples, parte de um. É bem. Você entra, a peça já começou, né? Assim, você já pegou o carro andando. Esse marido, um dia ele acorda e a mulher dele tá na frente da geladeira jogando as comidas fora e ela diz: não, é porque agora eu sou vegetariana, não como mais carne. E a partir desse dado, né, dessa constatação, dessa regra imposta do corpo dessa mulher, tudo ao redor dela muda, né? Afeta a vida de todas as pessoas que fazem parte da vida dessa mulher. Deixa eu só aceitar aqui. Tá? Então, a premissa é muito simples e poderia se tratar de um livro que eu acho que a mensagem mais óbvia dele, para mim, pelo menos, é essa, né? É uma mulher que bate o pé e diz alguma coisa sobre ela mesma numa sociedade extremamente machista e misógina, né? Esse é o recado já dado, né? É o recado posto. A gente não precisa pensar muito para enxergar isso. No entanto, o livro ele é cheio de minúcias, né? Assim, ele é cheio de pequenos, grandes desdobramentos que exigem a atenção ou que, mesmo que a leitora, eu imagino, né, que a leitora não esteja consciente do pano de fundo que ela está acompanhando, o mal-estar acontece. Né? Assim, eu acho que é impossível fazer essa leitura sem sentir alguma náusea, né? Sem sentir alguma vertigem, porque é um livro extremamente sensorial. Né? É um livro extremamente sensorial. Então, alguns pontos eu vou jogar aqui na mesa que foram coisas que mexeram muito comigo, tá? Como, por exemplo, a questão da anorexia, que é a recusa dela de comer não só carne, né, mas a recusa de se alimentar. Chega um ponto que esse vegetarianismo vai progredindo, progredindo, até um ponto em que ela se recusa a comer qualquer coisa que não seja água, né? O organismo dela recusa tudo, mesmo quando a vida dela está por um fio. Tá?
É, e a anorexia é muito interessante pensá-la a partir dessa narrativa, porque a anorexia, de fato, é uma tentativa de mínimo controle. Né? Tem uma hora no texto que a irmã se dá conta, né? Assim, a única coisa sobre a qual você, enquanto mulher, tem poder é o seu corpo, né? Tem algum controle é o seu corpo, é machucar o seu corpo, é controlar o seu corpo. E até isso tentam tirar de você. A anorexia, ela é lida como uma tentativa de controle do corpo, mas o corpo como um símbolo da existência. Né? Então, essa personagem, ela está tentando muitas coisas com esse ato, ao meu ver, né? Isso que me deixa nauseada. Ela tenta o controle de si, ela tenta controlar quais são as dores que ela vai sentir, porque ao longo do livro a gente vai entendendo nas entrelinhas que essa é uma mulher que sofreu muitas violências ao longo da vida. Né? Uma mulher que teve que trincar os dentes, e é muito interessante a coisa do trincar os dentes, vai aparecendo muito na história, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas vez ou outra, trincando os dentes, né? E uma personagem que tinha que engolir muito, né? Então, no momento em que ela diz, eu não vou mais engolir, né? Eu não vou mais, nada mais aqui vai entrar, né? É uma tentativa de controle sobre o que acontece com o mundo, com a vida dessa personagem, né? Com a vida dessa mulher. E isso mexe muito comigo, porque eu me sinto muitas vezes, enquanto mulher, realmente privada desse controle sobre a minha existência, né? Eu consigo, e quanto mais eu estudo, parece que isso se torna mais nítido, né? Eu consigo sentir os muros em que eu esbarro. Né? E eu fico pensando, e tantas vezes a gente já discutiu sobre isso aqui, né? Assim, o quanto a loucura e o adoecimento mental, mas eu vou chamar de loucura mesmo. O quanto a loucura, ela sempre foi uma via de salvação, não do corpo, né? Mas da alma. Né? Assim, nós escolhemos a via da loucura porque muitas vezes, inúmeras vezes, desde que o mundo é mundo, nada mais nos resta. Então, se nós não podemos salvar os nossos corpos, nós vamos salvar pelo menos os nossos espíritos. Né? E eu acho que a loucura é esse caminho. E eu, como eu vejo essa personagem. Né? Me lembra muito a do Papel de Parede Amarelo. Né? A mulher trancafiada, a mulher amarrada, a mulher. Né? E assim como a personagem do Papel de Parede Amarelo via aquelas. Papel de Parede Amarelo está no YouTube, hein, a nossa conversa antigona, mas está lá e é muito boa, vale a pena assistir. Assim como a mulher via a mulher desgrenhada querer sair do papel de parede arranhando, né, e se arrastando pelo quarto, a nossa personagem aqui da Han Kang, essa mulher, ela vê essa mulher louca saindo de dentro dela. Né? Tem um momento em que ela tem consciência de que os sonhos que ela tem, ela para de comer carne porque ela começa a ter uns sonhos muito violentos. Né? Com assassinato, sangue, carne decepada, pendurada, poça no chão, onde ela vê o próprio rosto. Então, ela diz que vai parar de comer carne para ver se ela para de ter esses sonhos. Né? E o que acontece é que não funciona. Aí tem um determinado momento que ela chega à conclusão de que não são esses rostos, essas pessoas que ela vê, não são pessoas de fora, são pessoas de dentro. Né? Essa raiva, essa violência está dentro dela e não pode sair. Né? Essa agressividade, essa violência, esse senso de preservação, de proteção, não pode sair. Né? E aí isso é uma aniquilação. Né? Isso é uma aniquilação. Né? Então, se não pode sair, o que resta? Né? É uma agressividade que não vai para fora, ela vai para dentro. Então, o que resta é punir esse corpo, né? É maltratar esse corpo, né? É fazer com que esse corpo. E aí ela se dá conta de uma coisa, e tudo isso a gente sabe pelos outros, tá? A gente não sabe por ela, não.
Mas é por isso que esse livro é interessante, porque a gente tem que estar muito, é como Lolita, a gente tem que estar muito atento naquilo que não é dito, né? Naquilo que corre no fundo da narrativa, né? E que a gente tem que estar pescando para poder ter uma visão de quem é essa mulher, do que está acontecendo com ela, né? É, no momento em que ela é pintada, né, com flores pelo corpo, ela parece que revive, ela parece que desperta de alguma coisa, e numa esperança que esses sonhos eles acabem. Eu não estou dizendo que é isso, tá, gente? Estou dizendo que foi a minha leitura, certo? Foi a minha leitura. Na minha leitura fez muito sentido, porque aquela mulher até então, ela tinha a consciência de que ela era carne. Ela era só carne. Desde criança, ela foi tratada como um pedaço de carne. Não sei se vocês se dão conta, mas no finalzinho do livro a gente pode até talvez se perguntar se ela não foi molestada pelo pai, porque a irmã deixa subtendido, né? Quando o marido quer transar com ela, ela diz que está cansada e ele diz assim: aguenta só um pouquinho. E ela ativa a memória, uma memória que a gente não sabe se é da vida adulta ou se é da infância, onde ela escutava isso com frequência à noite, meio adormecida, e alguém dizia para ela: aguenta só um pouquinho, né? A gente sabe que esse pai batia muito, né? Mas eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Eu acho que esse pai bêbado, que depois a gente descobre, né, que o pai é alcoólatra, né? Que ela fazia, a irmã mais velha fazia a sopa para curar a ressaca do pai, né? Então eu fiquei com essa pulga e fiquei me perguntando, né? Mas com isso ou não, é muito evidente que a personagem, ela se sente um pedaço de carne. O marido estupra, né? O cunhado estupra, cala a boca, come a força, né? Não fala, não vive. A cena do cachorro, sim, né? Enfim. Então, quando ela é pintada, quando ela tem o corpo pintado com rosas, ela se vê planta, né? E a partir daquele momento parece que a virada é: eu não sou carne, eu sou planta. Eu quero voltar para o solo para que eu seja outra coisa. Ela diz, né? Eu preciso entrar na terra para que eu brote, né? Para que eu floresça. Então ela passa a deixar de comer qualquer coisa. A cena que o pai mata o cachorro amarrado numa moto, né? O cachorro comete um erro, o cachorro morde a perna dela. E aí ele amarra o cachorro numa moto e faz o cachorro morrer de cansaço. E depois ele serve a carne do cachorro para ela comer, né? E ela diz que come, come muito, lembrando dos olhos do animal, né? Se vocês pararem para pensar, o que que isso diz, né? Assim, o que que acontece com o animal, né? Que quebra a regra, ou que nem quebra a regra, mas que faz o que seu instinto manda fazer, né? Bom, ele vai ser morto e essa carne é quase me lembra a ideia da Clarice da paixão, né? Quando ela fala da barata, né? Assim, é a coisa do comer a carne para integrar aquele animal, né? Para integrar aquela força, para integrar aquele espírito. Né? Então, quando ela se torna planta, né? Ela para de comer tudo. Né? Aí ela entra, de fato, num estado bem quase catatônico mesmo, né? E a irmã vai acompanhar esse processo. E a irmã percebe, né? A irmã diz, não, ela não quer ser planta, ela quer morrer. Né? E aí é nessa hora que a irmã diz, nem isso você pode. Nem isso vão te deixar fazer. Nem essa escolha vão te deixar fazer. Uma escolha que passa não só pela cabeça da nossa personagem, mas da própria irmã. Né?
que quando começa a lembrar, quando começa a se dar conta do seu próprio sofrimento, o sofrimento que ela mesma engoliu durante a vida inteira, cogita o suicídio. E chega a levar para a floresta uma corda, né? Para se enforcar, provavelmente, né? E por algum motivo que não sabemos, ela muda de ideia e volta, né? E é no momento que o filho dela acorda e diz: eu sonhei que a mamãe virava um passarinho branco, né? E saía voando, e aí ela fica toda: ai, caralho, eu não posso ir, tem esse menino aqui para criar, né? Então o menino funciona como uma âncora para ela, né? É onde ela se sustenta ainda. É o que ainda faz ter esperança. Mas a irmã dela não tinha nada. Né? A irmã dela não tinha nada. Mas a experiência da irmã faz com que ela entre em contato com os próprios fantasmas. E é quase insuportável para ela. Né? E aí ela faz a reflexão: é insuportável para mim, mas eu não sofri nem metade do que a minha irmã mais nova sofreu. Então imagina para ela como é que é. Né? Imagina para ela que não tem mais nada. Né? Imagina para ela como é que é. Então acaba que o comportamento dessa nossa personagem, ele faz com que esse comportamento teimoso, né, essa tentativa de autonomia, mesmo que adoecida, mexe com todo mundo ao redor, mexe com todos os fantasmas, né, e todas aquelas coisas sombrias que estavam adormecidas acordam. E aí eu fico me perguntando se esse não é o medo, quando nos mandam silenciar, né? Quando nos mandam agir como se nada estivesse acontecendo e negar todas as violências que nós sofremos, se não é o medo de que desperte, né, ou que despertem as sombras que a nossa sociedade não dá conta. Ah. Enfim, tem muito mais coisa, eu acho, mas eu queria muito ouvir vocês. Como é que foi a experiência de leitura de vocês? O que atravessou? Se vocês gostaram do livro, se não gostaram, foi fácil ler, foi difícil? Enfim, eu queria muito ouvir um pouquinho de vocês. Eu falo demais, se deixar você ficar falando aqui até amanhã. Ninguém. Gente, boa noite, foi ótimo. Eu vou falar um pouquinho. Boa noite. Opa, alguém ia falar? Eu vou depois. Não, pode falar aí, depois que eu tô... a André, depois a Roberta. Tem várias partes que me tocaram bastante, a parte do cachorro particularmente. Eu tinha até bloqueado, assim, da mente. Também não lembrava, não. Porque foi muito difícil de ler. Mas eu queria destacar a primeira parte do companheiro, porque eu comecei o livro já, assim, riscando o livro que eu vou lendo e vou dialogando, né? Também. Os meus comentários foram, assim, muito engraçados, né? Eu falei, que esse homem resignado, é um homem traumatizado, quando ele fala, eu nunca gostei de nada muito exuberante. Vale, eu abri nessa página do meu livro, riscado. Exato, na página 10. Aí eu lembro que eu escrevi assim, mas é uma escolha ou ele foi forçado a agir assim? Porque ele escreve, me lembrei muito do livro da Valesca, Sim. Da Estante do Amor, na Estante Prateleira do Amor. Da Prateleira do Amor, que é isso, né? Eu fui lendo, fui me incomodando, falei, gente, o que esse homem tá se achando, né? Tipo, ele é toda uma pessoa que também tão sem sal nem açúcar, né? E ele vai descrevendo ele com uma prepotência, e aquilo foi me incomodando demais, assim, fiquei muito irritada. E aí algumas partes que me destacou, que ele falou, ela era uma mulher de poucas palavras, raramente me pedia alguma coisa, pouco se incomodava, nem pedia para passear. E aí ele fala assim, acho que ficava trabalhando ou lendo. E depois, mais para frente, ele fala assim, quando ela começa a citar sobre não parar de comer, ela começa a de alguma forma se incomodar ele fala, na página 19, no finalzinho, eu não sabia absolutamente nada sobre aquela mulher. Foi o pensamento que de repente me ocorreu. Falei, gente, né? Quem é esse homem, né? Quem é essa mulher? Que lugar é esse, né? E eu fiquei, enfim, bem de todas as partes, eu acho que essa primeira parte foi a que me incomodou bastante, né? Que me lembrou
Ele realmente ele não conhecia, ele dizia que ele escolhia, mas será que ele escolhia, né? Será que ele tinha escolha? E no lugar dele, ele acha que ele tinha. Enfim, isso, a parte, todo o livro me tocou bastante, mas essas iniciais eu fiquei muito irritada. Eu falei, nossa, ou eu vou amar esse livro, ou eu já vou odiar. Mas, enfim, obviamente fui capturada e achei ele fantástico, fantástico. Eu comecei a ler até mais devagarzinho, porque eu falei, cara, se deixar eu leio ele rapidinho e eu quero ler degustando. E foi. Super entendo. Nojo, raiva, tinha hora que eu dava vontade muito de chorar, assim, lendo o livro. Então, essa é a minha contribuiçãozinha. Eu engasguei só. Eu vou pegar essa tua parte, vamos ler junto aqui na página 10. Olha o que ele diz. Vocês vão lembrar de uma outra discussão que a gente teve aqui no Juntas, olha só. Eu nunca gostei de nada muito exuberante. Ainda criança, andava com moleques, olha só, gente, ainda criança, andava com moleques 2 ou 3 anos mais novos que eu e gostava de bancar o dono da rua. Quando cresci, consegui entrar numa faculdade que oferecia uma bolsa bem decente. Em seguida, me contentei em receber um salário modesto numa empresa pequena que valorizava o pouco que eu era capaz de fazer. Por isso, casar com uma mulher que parecia ser a mais comum do mundo era uma escolha natural. Mulheres bonitas, inteligentes, notavelmente sensuais ou filhas de famílias ricas só me causavam desconforto. Eu não sei se vocês lembram da nossa discussão sobre Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, quando ela fala que os homens pedem que as mulheres sejam espelhos que ampliem o tamanho deles, né, para o dobro do tamanho. Então, essa mulher opaca, na verdade, refletia o tamanho desse homem dobrado. É claro que ele vai se sentir mais inteligente, mais comunicativo, mais não sei das quantas, ao lado dessa mulher que não fala, né? Ao lado dessa mulher que só diz amém, ao lado dessa mulher que só obedece, né? Que só faz as vontades dele, que é um corpo morto. Né? Então, ele diminui a mulher o tempo inteiro, né? Para que o seu tamanho, como ele fazia quando era criança, para as crianças mais jovens. Era muito fácil ser o dono da rua quando você está andando com crianças 2, 3 anos mais novas que você. Né? Então, eu lembrei muito da Virginia Woolf nessa parte. E uma outra parte que eu queria trazer para vocês é na página 50, a partir disso que a Greta trouxe, né? Que ainda é a parte do marido, né? Quando eles tentam colocar comida na boca da personagem, né, da nossa principal aqui, a sogra, a mãe dela, diz o seguinte: olhe só para você. Se não voltar a comer carne, o resto do mundo vai te devorar. Olhe para o espelho, veja a sua cara. Mas o resto do mundo vai te devorar. Sim, se você não obedecer, se você não fizer o que a gente está te dizendo, se você não seguir a norma, o resto do mundo vai te devorar. E aí, aí em seguida, tem um sonho da nossa personagem. Né? Depois dessa cena, ela tem um sonho. E ela diz assim: tenho alguma coisa entalada na boca do estômago. Isso aqui não é nem sonho, não. É ela refletindo, né? Ela está no hospital e ela está refletindo, está pensando, né? Meio acordada, meio dormindo. Tenho alguma coisa entalada na boca do estômago. Não sei o que é, mas está sempre aqui. Mesmo depois de parar de usar sutiã, que vocês lembram, né? Que ela não usa sutiã, porque aperta, ela não sabe dizer que incômodo é esse, né? Aí ela diz, né? Mesmo depois de parar de usar sutiã, não deixei de sentir esse incômodo. Por mais que respire fundo, esse aperto no peito não passa. Gritos e choros se sobrepõem e ficam encravados aqui. É por causa da carne. Aí ela, olha como ela projeta, né? Ela ainda está a carne é o de fora, não sou eu a carne, né? Essa raiva, esse sentimento de agressividade é tão insuportável para ser dela, né? É tão impossível que ela seja autorizada a sentir raiva que ela projeta, né? Ela joga para o outro e esse outro é a carne. Né? Comi carne demais.
Todas essas vidas estão... Gente, essa frase... Essa mulher antes. Todas essas vidas estão entaladas aqui. Né? Tenho certeza. Sangue e carne foram digeridos e se espalham por todos os cantos do meu corpo. Os resíduos foram colocados para fora, mas as vidas insistem em obstruir o plexo solar. Ao menos uma vez, uma única vez, eu queria gritar bem alto. Queria sair voando pela janela escura deste quarto. Será que assim, essa massa que me aperta o peito vai sair do meu corpo? Será que isso é possível? Então, aqui a gente já tem uma mulher, ela quer morrer. Ela quer que acabe. Né? Ela está entalada, é reprimida demais, é muita repressão. Cruel. Mas vamos nós ouvir ideia, depois Rafa. Boa noite, gente. Só para dizer saudade de vocês, faz tempo, mas voltando para a minha vida. Eu tinha lido ano passado esse livro e tinha esquecido completamente. Imagina a cena do cachorro. Aí hoje é que eu peguei nele, por incrível que pareça, eu li assim, metade do livro, eu li no Kindle. Em 1h30, assim, ele é muito fácil de ler, realmente, assim, muito... E você fica muito, ele é muito tenso, né? E eu tinha esquecido como ele era pesado, né? Ele é muito pesado. A cena do cachorro, quando eu comecei a ler, eu disse, ai, o cachorro. Aí eu disse, será que eu leio? Será que eu não leio? Eu vou ler de novo mesmo. Aí eu li de novo, com vontade de chorar. Eu acho que a pior cena do livro é essa cena do cachorro. O cachorro é dessas 7 voltas, né? 8ª volta, eu acho que chega até a 8ª volta. Esse cachorro que fica dando voltas e ela fica vendo essas repetidas sendo desgastado o cachorro até o cachorro já ser arrastado. Horrível. E ainda e ela termina essa cena dizendo que ela come a carne, né? Mas ela diz que não sente nada. Ela fala 2 vezes. Não sente Eu nada. não senti nada. Eu não senti nada. Para sentir depois, né? Como tem coisas que engasgam na infância, mas você só vai ressignificar e sentir, e somatizar o que seja na vida adulta, quando a última gota. Aí eu reli, né? Então, o primeiro capítulo do marido, concordo com a Greta, me causa várias. Eu não consigo ser solidária a ele, embora eu tenha lido A Prateleira do Amor também, e a Saúde Mental da Zanello e tal. Não consigo me solidarizar com ele, com o sofrimento dele, com a baixa autoestima dele, que ele precisa se projetar em cima dos outros. Foda-se ele. Não consigo. Eu acho assim, todos os homens desse livro são homens que não a veem, ninguém enxerga. É uma coisa impressionante, né? Ela é usada, ela é um corpo, ela cumpre a função de esposa, né? Assim, que é a esposa, né? Que cozinha, que mantém a casa limpa, né? Que presta serviços sexuais para ele, e pela fala dele, que é aquela coisa, como ela não tem voz, né? São os pequenos sinais que ele deixa nessa primeiro capítulo, que ele chega repetidas vezes depois da meia-noite, chega embriagado, inclusive, ela não tem companhia alguma. Ela não tem filho, não tem companhia. Então é uma mulher solitária, que vive numa solidão de um apartamento, de um marido que não a vê, não sabe o que ela faz, não sabe o que ela gosta, e ele só passa a enxergá-la quando ela resiste, quando ela faz um ato de resistência. Não, agora eu não como carne e não vai mais ter carne nessa casa, e eu não gosto nem do seu cheiro porque você cheira a carne. Né? Assim, e ele a estupra, né? Assim, Ele estupra. Porque e ela não se dobra. Eu acho, ela
muito incrível, assim, o que é a loucura, né? Você fica, será ela é louca? Eu não sei se ela é louca, assim, nesse sentido. O que é Sim, loucura se não é uma libertação? Assim, se você pensando, quantas de nós, quando a gente faz qualquer recusa, não necessariamente uma recusa muda, né? Que ela faz uma recusa silenciosa. Mas se a gente faz alguma recusa falando mesmo, ou protestando, quantas de nós não é chamada de louca, né? Com muita facilidade, quando você se não, isso não é isso que eu quero, não é esse determinante, não é meu, é seu. E ela foi determinada pelo pai, foi determinada pelas convenções sociais, foi determinada pela mãe. Vocês lembram que no livro, na primeira parte, não sei se vocês percebem isso, é muito rápido, é uma frasezinha que o pai dela se vangloria de ter matado não sei quantos Vietcongs e de ter chicoteado a esposa até ela completar 17 anos. a filha, não foi, Vocês não? lembram de... Eu entendi a esposa. Para a filha? Não sei, Para a eu filha, tenho na foi? cabeça que foi a filha. Ai, eu entendi que tinha sido a esposa, então me Não, eu perdoem posso ter, aí. não, eu posso ter a bicha. Não, eu fiquei. Depois eu procuro isso daqui e falo para vocês. Enfim, É. é só, não quero me prolongar, mas só primeiras ideias que me veio aqui dessa primeira parte que eu reli. Pois é, depois eu vou passar para a Rafa e depois para a Margarete, tá? Isso que você fala, né? Essa cena do cachorro, ela é muito importante porque traz esse aspecto, né? Tipo assim, inclusive ela fala, né? Cachorro mau, como pôde me morder, né? Não é à toa que essa cena tá aqui, né? Não é à toa que ela lembra disso, né? Olha o que acontece se você morde, olha o que acontece se você é agressivo, né? Olha o que acontece se a sua raiva sai. Olha o que acontece se você tenta impor um limite. O cachorro morde porque ele não gosta de alguma coisa, né? Você provavelmente fez alguma coisa e que era um cachorro doméstico, não era um cachorro, era o cachorro dela, né? Então, provavelmente você fez algum movimento, alguma coisa, e o cachorro estabeleceu um limite mordendo. E ela aprende, ali ela aprende. Olha o que acontece. Cachorro mal, né? Como pode me morder? E a coisa do comer o cachorro depois e ela não sentir nada. Aí você mata a charada, né? Ela não sente nada porque ela não dá conta de sentir. Ela não vai dar conta de sentir. E quando a gente não dá conta, gente, a gente anestesia, a gente desliga, não estou sentindo nada. E ela se comporta assim a vida dela inteira. Eu não estou sentindo nada, eu não estou aqui, eu não quero nada, eu não existo, eu não tenho desejos, eu não tenho, né? E aí, quando tu falou da loucura, você pegou exatamente o que eu quis dizer, né? Porque, assim, tanto é que quando eu comecei a falar, eu falei saúde mental, eu disse, não, saúde mental não, loucura, né? Loucura, por quê? Porque ela é sã, ela é sã. O colocar uma resistência, o brigar, isso para mim, isso é sanidade. Né? Ela fez o que ela conseguiu fazer, foi o ajustamento possível para ela. Né? Se leva à morte, convenhamos, às vezes é melhor. Às vezes é melhor. Eu nunca vou esquecer aquele livro da Xin Han, né? As Boas Mulheres da China. Né? Eu não sei se não é um livro que eu recomendo, porque não, acho que foi uma das coisas mais pesadas que eu já li na minha vida, e olha que eu já li muita coisa. Né? Então, assim, eu lembro, tem uma cena de uma menina que está internada no hospital e ela fica esfregando moscas nas feridas dela para ela pegar uma infecção e ela morrer, porque o que ela passa, a vida dela é insuportável. Né? Eu não sei se vocês já viram, tem um filme, aí esse eu vou indicar. Agora, eu queria muito lembrar o nome. Se alguém puder fazer uma pesquisa rápida para mim aí. É um filme, deixa eu ver, filme. É um filme, não sei se é norueguês, é uma coisa assim. Tá nos streams da vida, deve ser até Netflix. Filme, crina de cavalo, mulher. Deixa eu ver aqui. Ah, meu Deus do céu, cadê? Não é esse, não. Peraí. Ai, gente, eu queria muito lembrar. É um filme recente, filme. Bebê. Sei lá, floresta, Desculpa igreja. aqui. Ah, Enquanto eu pesquiso aqui, deixa eu ler aquela passagem. Ele fala, é a mulher dele mesmo. lembrou, tá Ele cheio. diz aqui. A mulher dele E, mesmo foi?
Ele diz assim: dúzias de vezes. Vou desligar o ventilador aqui. Dúzias de vezes escutei a mesma história, que começava assim: na guerra, matei 7 Vietcongues e dava surras de varinha em minha mulher até que ela tivesse seus 17 anos de Ah, idade. olha só. É a esposa dele, ou seja, ele casou com que idade? Não, Até os mulher, 17? mas isso é o homem falando, é o marido dela contando, não é não? Não, é o marido dela que estava descrevendo? Ah, é verdade, é verdade. É o marido dela que está escrevendo, é verdade, é Ah, verdade. minha mulher É verdade, é é. a menina, é a personagem. Ah, tá Eu não sei bom, falar o perdão, nome. Se perdão. alguém souber coreano, eu É, agradeço aqui. tá bom, Ah, perdão. o Obrigada, filme, Nara. não que é isso. O filme que eu ia sugerir para vocês, que eu vou sugerir para vocês, a gente chama O Banho do Diabo. É, ele é de 2024, eu acho. É um filme forte, mas ele é tido como de terror, mas ele não é um filme de, assim, é de terror pra gente, né? Mas ele não é um filme de embalar assombro, não, tá? Aqui é como é a história. Eu queria muito usar esse filme como um exemplo, sabe? Repete o nome, É repete o o nome. Banho do Diabo, né? Salvo engano, é esse. Que é uma mulher que vive numa comunidade, tipo assim, eu acho que são Devil's Bath, é isso mesmo. É, que ela. Não, começa assim. O filme começa com uma mulher chegando na igreja dizendo que quer confessar. E ela confessa que ela matou um recém-nascido do vilarejo. É na Idade Média, na Europa, num vilarejo, aqueles tipo que não tem nada, é só uma igreja e é isso, né? Então ela é enforcada, né? E a história começa daí. E aí a gente tem essa personagem que ela casa com um homem que é gay, e ela é pressionada a gerar filhos, mas o cara não transa com ela vai morar com ele e com a mãe dele, e é horrível. E essa mulher passa por todo tipo de situação horrorosa, e ela começa a ficar profundamente angustiada, insatisfeita, e triste, e deprimida, até que ela atinge o desespero. Só que, por conta da igreja, da igreja católica, entre aspas, porque, veja, é uma vila no fim do mundo da Europa, então é quase uma seita, né? Mas a palavra diz que você não pode cometer suicídio porque é pecado, né? E eles têm um pavor assim imenso de ir para o inferno, né? Então ela fica angustiada porque ela não tem caminho nenhum, ela está num desespero profundo, mas ela não pode tirar a própria vida. Então o que é que ela faz? Ela, vocês vão assistir o filme, vocês vão me dizer o que é que ela faz, porque aí né? Mas o mote me lembra muito a nossa personagem vegetariana. Não tem para onde correr, não tem o que fazer. Mas eu não suporto mais isso, né? Então, mesmo que leve ao fim da vida, isso continua sendo sanidade. Porque às vezes é a morte. Às vezes é a morte mesmo, a saída possível. Né? Mas existem maneiras e maneiras de atingir isso. Vou passar para a Rafa e depois a gente vai para a Margarete. Bom, respondendo a sua pergunta de como eu me senti, tá voltando tudo agora. É raiva, é vontade de vomitar, é nojo, indignação, tudo isso junto, como a Greta estava falando, a parte do começo me pegou muito, assim, só que não foi nem o primeiro capítulo, é a primeira página. Ele começa a falar, eu peguei o livro e falei assim, não, por que a gente vai ler isso no juntas? O que vai vir aqui? Aí já a raiva já começa a subir. E eu fiquei ainda com raiva, e eu estava em negação, eu não queria. Esses assuntos são muito doídos, né? É tipo o conto da Aya, eu li o livro, mas eu não consegui assistir a série. Eu comecei Também a não. assistir e não consegui, porque me fazia muito, muito mal. E o começo do livro, eu percebi que eu estava tentando negar o que eu estava lendo,
negar que o que eu estava lendo é a nossa realidade, eu estava na minha cabeça, ficava eu com eu mesmo, assim, isso daí é aquela cultura, né? A cultura deles é muito assim, né? Os casamentos são desse jeito, as pessoas nem se falam. E aí eu continuava lendo e o negócio gritando na minha cara, e eu, assim, tentando resistir, tentando, mas teve gente que falou que foi uma leitura fácil e rápida, eu não conseguia, eu li uma página, eu bati o livro do meu lado, falava, não, não é isso. É numa raiva e numa negação, realmente querendo fugir da história. E depois que passa para uma coisa um pouco mais. Essa parte do cachorro, por exemplo, ela me fez super mal. Eu não estava nem lembrando quando você falou a cena do cachorro, e eu, que cachorro? Tinha cachorro na história? Eu não consigo descrever, é um negócio que mexe tanto que eu não consigo colocar em palavras. E enquanto eu estava lendo, a Isadora, minha namorada, ela já tinha lido, e aí ela ia me perguntando e eu falava, eu não consigo falar. Tipo, eu não consigo falar. Quando a minha mãe veio me falar do livro, eu falei, eu não consigo falar sobre esse livro, porque ele me machuca muito. Ele me faz muito mal. E depois, quando vai andando assim para frente, que está nessa história dela não comer e tal, eu estou concordando com ela. Então, assim, por mais que a gente vá sabendo mais coisas da história, para mim não foi ficando pior, sabe? O final foi na hora que acabou, ainda fiquei assim, ai, mas eu queria um fim, eu não queria esse fim, assim, porque as coisas continuam como estão. O que tu queria? Conta pra mim. Sei lá, uma revolução, que ela botasse fogo em tudo e sei lá. Saísse se vingando de cada um, sei lá. Entendo. Eu sei que o livro acaba e só fica a dor, o mal-estar. Pronto, eu não sei mais o que falar, acabou. Eu fico com esse mal-estar e ele voltou todo agora e eu nunca vou reler esse livro. Quem falou, André falou que releu e Nara que releu, não vou reler. Eu acho que se eu tivesse lembrado, eu não tinha lido. Mas, assim, não querendo ser poliana, tá? Porque eu não sou, vocês sabem, eu sou muito longe de ser poliana. Mas, assim, sabe que de alguma forma, agora que tu falou, e a gente vem conversando um tanto também sobre o que são essas revoluções, talvez tenha tido, sabe, Rafa? Mas, assim, primeiro porque dá a entender que a nossa personagem vai morrer, né? Porque vocês viram o pássaro voando, né? Pois é, então... Eu não gosto de livro sem final, de filme sem final. Pois eu sei que muitas obras, nossa, ficam melhores, porque assim, eu não gosto, eu sou cartesiana. Eu queria que tivesse escrito uma coisa que fosse para eu gostar ou não, mas ficar sem nada eu nunca gosto. Pois é, aí eu também fico doidinha, né? Então eu crio na minha cabeça. Então, para mim, ela morreu. E a revolução acontece se você olhar para aquela personagem mulher. Ela não vai sair queimando tudo porque ela não pode. Mas é uma mulher muito mais consciente agora, não é? E é uma mulher que é consciente, que eu entendi, né? Não só do mal que ela sofre, mas ela se torna também consciente de quem ela é. Mas isso me dá mais desespero, Nara. Porque ela se tornou consciente e o que foi feito da vida dela, só piorou. A gente tem que construir a narrativa. Mas não, talvez não tenha piorado, não. Rafinha, vamos pensar de outro jeito. Olha, ela tem o filhinho dela que ela pode querer criar com todo amor e carinho. Ela se vê como uma mulher batalhadora, forte, né, que não vai cair em ciladas com relacionamentos. Vamos pensar assim. Não? Tá bom. Para mim funciona só até certo ponto também. Amiga, não é fácil, não. Mas pelo amor de Deus,
A gente não pode se desesperar, não, que aí lascou foi tudo. Não, é só fechar o livro, pronto. Faz que nem vocês assistem Friends, faz que nem o Joey, bota no congelador. Bota o livro no congelador. Eu não boto no congelador, porque no congelador tem comida, e normalmente é ela que vai me salvar. É que fica aqui. Vai me dar um pouquinho de alento. A minha única alegria é que a gente vai ler o livro da Jane mês que vem, né? Então eu acho que vai ser tipo, mas então Será? Acho que sim. Será? Espero que sim. Pelo que eu fiquei. Eu vou ler a primeira vez com vocês, né? Eu não li ainda, mas me disseram que é um livro bem, bem legal de ler. Assim, bem, tipo, mas aí vem experiências da não monogamia também. Mas vamos deixar para a próxima. Já segundo livro que eu estou na raiva, viu? Porque aquele anterior do Clitóris, agora é esse. Amiga, ali não foi um bom passeio, não. Mas casou direitinho com esse daqui, né? Só confirmou aquilo que a gente conversou, assim, que mulher, a mulher não pode nem. A mulher quer botar o clitóris para pensar. Como é que o bicho vai pensar, mulher? Não pode nem existir. Como é que vai pensar? Bota para pensar. Tá difícil botar para pensar, mas enfim. Não, deixa eu dizer só mais uma coisa. Diz. Eu estou demorando, desculpa. Não. Mas uma coisa que me dava muito ódio é ver sempre a coisa do coitado do marido. O bichinho, tá tanto tempo sem comer carne. Ai, que ele tá passando? Sempre, sempre, sempre os coitados dos Os homens. pobres coitados. Os eternos meninos. É isso aí. Denúncia. É isso. Margarete, o que é que você traz para essa mesa? Olá, boa noite. Noite. Então, eu li o Vegetariana, né? Tem uns 4, 5 meses, mais ou menos, ou um pouco mais. E não reli agora, né? Mas esse livro, ele é um livro difícil da gente falar para o outro o que é o livro, né? Ele é inquietante, e você vê a grandeza dele desde o primeiro parágrafo. É um livro extremamente bem escrito, uma narrativa dessas concisas assim e de uma profundidade inigualável, né? Clarice, assim, né? Essa coisa de conseguir uma profundidade de assuntos diversos, que ela tem tudo ali, não é? Nesse livro. Tanto da humanidade em geral. E é uma desumanidade absoluta. Só ela é humana. Os outros personagens não têm como, até a irmã, que no final do livro, eu falei, nossa, essa mulher, em algum momento, ela deve demonstrar alguma humanidade, sabe, com essa outra, com o sofrimento, nem morrer pode, sabe, né? E ela sabendo, ela tem consciência, em alguns momentos, da dor da outra, e nem assim ela consegue se humanizar, né? Ser tocada. É uma dureza, é uma solidão assim refinada de tudo, de uma secura humana, tanto nos personagens masculinos quanto nos personagens femininos, à exceção dela. A mãe, né, a irmã ainda é um pouco, e tem em relação ao marido, né, que a vê como um móvel, ou nem a enxerga, talvez enxergue mais os móveis do que ela, é uma objetivação também, ela só porque, né, tá tudo certo, né, arruma tudo e tem comida e tem casa. Uhum. Mas a relação dela com o cunhado tem desejo. O corpo que o outro não enxergava, né, como um corpo de nenhum atrativo, o cunhado já não.
ele já tinha uma certa atração por ela. E é quando passa para a segunda parte, me dá um ânimozinho, sabe, daquela relação, que a forma como a irmã descobre também, né, assim, entra em contato, porque é uma sexualidade também diferente, tratada de uma forma diferente. Tem uma beleza no jogo, né, na dança dos corpos, entendeu? Tem tem um prazer ali dos dois corpos, tem uma pequena vida ali dela também, né? E o cara também se torna o desenrolar dele, do personagem dele, também é um fracasso, né? Não tem... Então, o que assim, a questão da mulher, desse massacre, não tem como a gente não sofrer e não se reconhecer, né, em muitas dessas agressões, né? Mesmo que você não passe por... Todos nós passamos por essas agressões de alguma forma, né? Mas a desumanidade desse mundo, do quão é difícil, né? Tem sido... A gente acreditava que isso, em algum momento, ia crescendo na humanidade, a nossa capacidade de dar um passo além, sabe, de se exigir. O marido, ele não se exige, é só um choro, um choro, um choro. Não tem nenhum movimento de você se humanizar, não tem nenhum movimento de você se resgatar, crescer como pessoa, né? Então, é um livro muito duro sobre nós. Sim, eu concordo. Inclusive, você me fez lembrar de um outro livro chamado A Desumanização, do Walter Hugo Manha. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Que esse é a história também de uma menina, só que narrada por um homem, né? Mas enfim, que mora nos confins da Islândia, né? Onde tudo é gelo, né? Num ambiente muito inóspito e num tempo que parece ser um tempo antigo, né? Assim, um tempo sem tecnologias, dá a entender. E se vive esse processo de desumanização onde os personagens trazem, você está dizendo, essa secura, né, essa falta de vitalidade, de empatia, falta, são secos. E aí a gente lê a Vegetariana e a gente tem essa mesma sensação, só que agora numa cidade gigante, né, tecnológica, avançada. E quando você falou, e eu comecei a fazer essa comparação com o livro do Walter Hugo Manha, me deu aqui uma coisa, sabe, assim, uma tontura, tipo, meu Deus, socorro, né, socorro, falam da mesma coisa, né? Então, como enquanto humanos, na maneira como nos organizamos coletivamente, nós corremos esse risco, né, o risco da desumanização. Eu sempre falo que eu sou psicóloga, né? Quem não sabe, eu sou psicóloga clínica. E uma das coisas que eu falo muito para as minhas supervisionandas, né, que eu descobri ao longo da minha atividade, é que a minha profissão ela é muito irônica, porque a minha profissão é fazer com que a gente lembre que a gente é humano. Né? Assim, é ajudar as pessoas a lembrar que elas são humanas. Né? É trazer de volta a humanidade que parece que se esgarça. Então, a gente é muito, ironicamente, nós somos, pela nossa organização social, que é o que nos torna humanos, né? A categoria humanos, é também aquilo que ameaça a nossa humanidade. E assim, enquanto a vitimização aumenta, a humanização reduz. Claro. A irmã também, ela entra num processo, né, de enxergar as suas mazelas, e aí você se fecha, né? Você fecha todas as janelas e fica só naquela comiseração, né? Nessa
até um autoflagelo também, uma forma, Mas é. né? E mais empobrecido ainda, né? Ela cresce em consciência, Cresce. né? A dor dela faz ela assim se descobrir, né? Se enxergar, enquanto os outros não são atrofiados, só vão se atrofiando mais, né? Quando você se penaliza por, né? Só começa a se enxergar se isolar, né, nesse núcleo muito egóico e tal. Eu acho que E aí entra nesse isolamento, né? Porque quando a gente tem uma máxima na psicologia, na Gestalt, pelo menos a gente fala isso, a gente adoece nas relações. Isso é um fato, nós adoecemos nas relações, mas nós nos curamos nas relações, né? Então, esse isolamento, né? Isso que você está falando, né? Do castelinho, né? Onde a gente se fecha, e se fecha não muitas vezes porque quer, mas também porque o ambiente é hostil, ou porque não há, é difícil construir essas pontes, né? Sim, né? Isso cria uma espiral né? Essa decadência emocional mesmo, né? Sim, concordo plenamente. E aí, quando acho que a Rafaela fala da questão do final inconcluso, né? Que tem a ver com essa questão, né? Na psicologia você tem, né, essa coisa, o quanto que a não conclusão te perturba, né? De não ter, quando não te mostra o final assim, fim bem com todas as fotos, né? O quanto que isso para a gente é desesperador, que tem muito a ver, ela quer o tempo todo, a autora, ela te deixa na angústia o tempo todo, e não poderia ser diferente no final, né? Mas é uma angústia que te liberta também, porque ela também te dá a chance de você fazer o seu final. O tempo todo eu queria fazer final feliz, eu queria alguma... eu fiz, meu filho, porque esse livro foi desastroso para mim. Em algum momento eu falei, não é possível que essa menina vai ter ninguém que assim, sabe, que acolha, mas não tem acolhimento em nenhum momento, a questão é dura. Não, na minha cabeça, aquela mulher, quando terminou tudo, ela montou um grupo de apoio para mulheres vítimas de violência. Ela tá vivendo a vida dela, entendeu? Tipo assim, você fala da irmã. A outra morreu, que também era o melhor que eu tinha que fazer também. Né? Você salva a irmã. Então, aí ela passa a ajudar outras mulheres a partir dessa experiência. Pronto, meu final é esse. Tá certo. Obrigada, Margarete. Vou ver a Mirlane. Ixi, a Margarete foi sair. Oi, gente, boa noite. Deixa eu ligar. Eu li o livro, né? Não conheci a autora, é o primeiro livro que eu leio dela também, e foi assim, quando eu comecei a ler, eu pensava assim, como eu vi as reportagens, né, falando que eram os críticos falando que era um livro muito pesado, vários comentários desse tipo, aí eu fiquei com medo, com receio de ler, né, de ser será que eu vou conseguir ler? Aí quando eu comecei a ler, eu fui lendo, aí me deu um embrulho, sabe, uma sensação ruim, mas assim, eu me lembrei muito da Ponciá Vicêncio, né, da Conceição Evaristo, da Macabea também, assim, daquela pessoa da personagem que é a mofa, né, e eu ficava assim com receio, por favor, não faz isso com você tem que reagir, tem que viver. Aí eu fico pensando, né, e será que, né, nós mulheres, o destino de nós mulheres é sempre esse, a loucura, o feminicídio, o assédio, e eu achei interessante também nesses mecanismos de controle, né, em relação ao sutiã, que ela não vestia, e eu falei assim, ela começou, né, com um sonho, né, e eu me lembrei muito, eu não sei se você até falou, né, que ela não conseguia interpretar a grande metáfora, né, que você falou no começo, né, da grande metáfora de não engolir, de estar cansada de engolir, e ela não conseguia interpretar essa grande metáfora, e ela ficou atrofiando e virou uma planta, né? E eu fiquei muito abalada com esse livro, muito triste. E é isso, assim, é isso que eu tenho para dizer, né?
Me lembrei muito da Poncea Vicêncio e da Macabé. Boa Ô, noite. mulher, Milene, obrigada. Tu toca num ponto que também me atravessa muito, sabe? E assim, porra, mas será que sempre é essa bosta, mulher? A gente acaba morta, a gente acaba doida. E que diabo é isso? Que só tem essas opções, não tem uma outra, não. Mas aí, lendo, assim, nessa minha vida de ler as coisas, né? Muito, tô lendo muito mulheres, né? Eu leio, priorizo as mulheres. Eu tô me dando conta de uma coisa. É como se a gente estivesse tentando. E é claro que não é assim, né? Encadeadozinho, é meio que misturado, mas tem um movimento da gente falar das nossas mazelas pela nossa perspectiva, porque a gente só tinha a perspectiva dos homens, né? Que escreviam e eram publicados. Então, a gente começa a falar sobre loucuras, sobre a nossa perspectiva da loucura, a nossa perspectiva da morte, né? Das desgraças que nós vivemos, né? A partir do nosso olhar, o que traz um impacto muito maior, né? Para nós mulheres que estamos lendo. Mas eu também percebo que a gente também está começando a fazer umas graças, sabe? Assim, a botar aí desde a Jane Austen, na verdade. A Jane Austen vai fazer umas graças aí, né? Com Emma, né? Peraí, mulher, que tá fazendo do lado aqui, ó. Com Emma, com não é lá da mulherzinha, como é? Da pobre, do homem rico, do orgulho e preconceito, né? Ela fazia umas graças já, ela já sondava. Mas hoje em dia a gente tem autoras que fazem isso muito bem. A primeira pessoa que me vem é a Giovanna Madaloso, porque ela é maravilhosa para fazer humor, né? E a Giovanna Madaloso, ela começa a trazer como é a da pediatra, a Del Fuego lá? A Andrea, né? A Andrea Del Fuego também é uma que começa a fazer umas graças com os personagens femininos dela, sabe? Então a gente tem autoras que estão botando aí, assim, já tem a Ben Simon lá também, é Ben Simon que fala o nome dela? Né? Tem a Natália Borges, então eu começo a ver nessa literatura, principalmente essa literatura mais fresca, que a gente não tá bom, né, de sofrer, vamos botar aqui, né, uma mulherzinha que, né, que engana todo mundo e sai de boa, né, vamos pegar aqui sei lá, uma pediatra aqui, né, passa lá pelas crises dela, mas também sai por cima da carne seca, né, vamos começar a brincar, né, vamos botar mulher escrota no mundo também, que é para engrossar o couro, né, então eu acho que está começando, sabe, eu acho que tem uma pegada, né, acho até que a gente devia ler mais esses livros também, a gente está lendo só livro de desgraça, né? A gente vamos botar na nossa lista de leitura juntas, livros. Achando que vem vai ser minha meta. Vai botar assim, vai ser Mulheres Escrotas, vai ser o título da lista do. A gente vai ler só Mulher Escrota, né? Foda mesmo. Assim, Final não tem negócio de final triste, não. Não quer saber de final triste, só se for triste pros outros. Concordo, né? concordo. Pois é, então a gente vai fazer essa maratona aí. Vou providenciar, não se preocupem. Mas obrigada, viu, Milene, pela participação. Eu vou passar. A Greta estava com a mão levantada. Não? Então eu vou passar para a Roberta. Boa noite, gente. Eu tive as mesmas sensações já descritas aqui. Eu fiz uma releitura agora para o clube e eu me recordava muito das sensações, né, de raiva, de nojo, enfim, a inquietude, né, citada agora pela Margarete. Mas essa releitura me trouxe assim, algumas questões assim, que talvez eu tenha deixado passar na primeira leitura. O que eu tive a sensação, né, foi que, primeiro, a gente encontra aquele machismo de forma crua, objetiva ali, já como a Rafaela citou, né, dá vontade de jogar o livro longe, falar, que é isso, gente? O que está acontecendo aqui? Né? Como assim? E na segunda narrativa, a do cunhado, isso a narrativa dele traz um certo alívio até, né? A história fica um pouco mais leve. E nessa segunda leitura, eu tive a impressão assim de uma inclinação para o abuso nessa segunda narrativa.
muito pela fala da irmã ao final, quando ela encontra e ela, assim, né, o que aconteceu aqui, pelas pela insistência da autora em se fazer referências à criança recém-nascido, ela faz essas referências nesse segundo capítulo, a mancha, né, que de certa forma é uma marca da criança, ao mesmo tempo também me trouxe a sensação de ancestralidade, né, de ligar essa personagem a uma raiz, mas também a referência a uma criança, né. E aí eu me lembrei da Chimamanda no Perigo de uma História Única, que nós estamos enxergando a situação pelo olhar dele, né, uma beleza, a arte, né, e uma coisa delicada, inocente, assim, mas do ponto de vista dele. E eu fiquei ali naquele segundo capítulo tentando encontrá-la, né, e porque ela não fala, a gente não consegue saber de fato o que, né, que se passa com ela. E o que me trouxe a sensação nesse segundo capítulo foi de metamorfose, né? Não sei se enquadra exatamente, mas foi a sensação que eu sentia em relação com ela, de transformação, assim, de encontro, como a Margareth falou, né, essa questão da desumanização. Então, eu vou deixar o meu lado humano, que não está dando certo para mim, e eu vou virar uma árvore, né? Eu vou em busca de uma transformação. E aí, no terceiro, eu tive, assim, o que me confortou, de certa forma, foi enxergar a transformação da irmã. Ela fala, ela tem alguns pontos que ela cita, assim, não, ela chega a citar essa frase, né, eu vi que eu estava morta, e ela começa a enxergar ali, né, assim, algumas situações como a Nara narrou, aquela frase que ela fala, do marido fala, aguenta só um pouquinho, e ela relembra, assim, eu já ouvi isso, né, e eu quis entender também, eu vi como, né, eu queria que ela me contasse, de que forma, e aquilo passa, mas eu acho que a autora escreve tão bem, né, que passa no texto, mas fica com a gente, né, e ao final, assim, eu vejo essa transformação também, que ela fala em algum ponto com o marido, ela fala assim, eu sei que se eu fizer isso, ele vai desaparecer para sempre. E aí ela desliga na hora e fala, né, e ela faz exatamente isso que ela descreveu. E quando a transforma, assim, e me chama muita atenção o grito quando a personagem, que eu também não sei falar o nome, gente, me desculpa, mas a personagem principal fala, afinal, talvez, quando a irmã chega, ela fala, talvez você consiga me entender. Eu quero virar uma árvore. E o médico, né, a Nara falou sobre essa questão da loucura, me chama muita atenção, porque eu enxerguei nesse capítulo também a loucura da mulher, e o médico tentando o tempo inteiro trazer diagnóstico, né, ela tem uma anorexia, ela tem uma esquizofrenia, ela tem isso, e ele fala assim, quando acontece isso, ela vai se alimentar dessa forma, ou ela deveria se alimentar dessa forma, mas ela não faz, e aí começa, né, a gerar uma crise, ela não está fazendo isso, que deveria ser feito, então vamos levá-la para um outro hospital, porque ela precisa comer, e ela, o tempo inteiro ali, eu quero virar uma árvore, né, e é como se a sociedade estivesse falando para ela, estivesse gritando, né, eu quero virar uma árvore, e a sociedade fala, mas você tem que comer. E, assim, eu acho que a irmã começa a perceber isso, né, e aí, eu tive a mesma impressão, né, eu finalizei o livro pensando, essa irmã seguiu esse caminho, né, ficou um pouco, teve essa mudança e vai trilhar um outro caminho, assim. Mas eu acho que a Rafaela citou, e eu gostei muito, a sensação de não conseguir falar sobre o livro, né, se me perguntarem assim, exatamente um resumo, uma história para falar, não sei explicar o que eu senti, né. E é isso. Não sei dizer muito bem. Sabe o que é uma coisa que não aconteceu? É porque ela diz, isso você fala, Roberta, e para mim vai em cima da questão, né?
Porque assim, ninguém, ela diz, eu quero virar uma árvore. Ninguém pergunta, por quê? O que te faz querer? Porque ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir. O que faz essa mulher querer virar uma árvore? Ninguém está interessado, ninguém tem disponibilidade para ouvir. Né? Isso. O tempo inteiro a resposta é: você tem que comer. Você tem que comer. Ah, eu quero virar uma árvore. Você tem que comer. Que estranho, não é estranho, não? Pois é, só um adendo aqui, exatamente naquele fatídico jantar familiar, que ela disse, eu não como carne, ela está no seio familiar, né? As pessoas mais importantes da vida dela estão ali. Nenhuma delas disse assim, tá, então você quer comer o quê? Nenhuma delas, não existe assim um cuidado, um olhar assim, porque se qualquer um desconhecido chegar na minha casa e dizer assim, eu não como carne, eu vou me virar nos 30 para fazer alguma coisa do que você come, não é? E ali ninguém teve a sensibilidade assim, pois eu vou fazer um mingau para você, o que é que você quer, sei lá, né? Nem laticínios, enfim, mas a salada que fazem lá tem uma base lá, né? Tem, não sei se é maionese à base de ovo, leite, que ela não come também. Ninguém tem a sensibilidade, né? Incrível. Parece tão simples. E não tem, porque ela não tem que querer nada. Porque ela não tem desejo nenhum, não é para ela ter desejo. Né? É para ela obedecer. Né? E a coisa e isso é tão atual, né? Isso é tão a nossa vida, assim. É tanto assim que o corpo dela é invadido, né? E são injeções entrando nela, é um tubo, ela é estuprada, se você for ver metaforicamente, ela é estuprada até o fim da vida. Né? Enfia um tubo nela, até que ela começa eles enfiam o tubo de tal forma que ela tem uma hemorragia no estômago. Né? Então, assim, ninguém tá nem aí. A Roberta também pegou uma coisa que isso também me doeu muito, assim, porque isso ficava no fundo da minha cabeça, sabe? Porque esse cara vê essa mancha na bunda do filho, e aí ele sabe que a cunhada tem a mancha, e aí pronto, agora a mancha é eu não sou psicanalista não, mas venhamos e convenhamos, né? Assim, né? Venhamos e convenhamos, né? E o que ele faz com essa mulher, né? Como ele é tão doido, porque a Françoise Verger fala muito da coisa da feminização dos corpos, né? Aqui ela traz a perspectiva da infantilização, assim, como esses corpos, eles não são nada, né? Eles são vulneráveis, eles são... né? Com criança, você faz o que você quer, você bota onde ela quer, come o que você quer que ela coma, veste o que você quer que ela vista, ela anda do jeito que você quer que ela ande, e com a mulher é a mesma coisa. Né? Enfim, tenso. Obrigada, Roberta. Eu vou passar para a Jéssica, que levantou a mão, e depois volto para a Margarete. Vai, Jéssica. Oi, gente, boa noite. Noite. Eu levantei a mão porque eu ia complementar o que a Roberta estava falando, né? E aí depois veio a é assim que a gente funciona. Né? Anota. Sim, mas de qualquer forma complementou, né? Porque a Roberta estava falando me chamou a atenção, porque a primeira parte é uma visão do marido, né? A perspectiva do marido, a segunda é o cunhado e a última é a irmã. Em nenhum momento tem a perspectiva dela, né? E eu acho que não tem justamente por isso, porque não tem que ter, né? Ela não tem que querer, ela não tem um lugar, ela não tem que achar nada, né? Ela só tem que aceitar. Que aí vai de encontro com o que a Andrea falou, né? Ah, ninguém perguntou o que ela queria comer, né? Não, você não come carne, tem algo de errado com você, então você tem que comer, né? E é algo que é bem bem violento, né? Mas essa coisa da carne ficou bem simbólica para mostrar isso, que é como se ela ocupasse de fato um não lugar, né? Então você não tem lugar em lugar nenhum, né? O seu lugar é só ficar aqui, obedecer e fazer o que a norma diz que é o certo. E aí a hora que ela decide deixar tudo isso para lá, né, não seguir mais, aí ela é vista como louca e continua envolvida, né? Aí é como se ela não fosse ainda
ainda mais. Oxe, não estou sabendo falar, mas ela é ainda menos considerada, né? Porque ela é vista como louca. Então, de resto, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram, que é um livro muito pesado. Eu estava lendo, assim, eu não conseguia parar de ler, mas ao mesmo tempo eu ficava, gente, que história horrível, horrorosa, mas ao mesmo tempo eu não conseguia parar de ler, né? Gera um incômodo, assim, mas de revirar o estômago, mas é instigante, né? Não sei explicar. É estranho. Um livro que cairia muito bem para ler junto com esse daqui, pena que eu não pensei nisso antes, né? Podia ter pensado. Eu vivo indicando esse livro, mas vou indicar mais uma vez, que chama A Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams. Né? Ela vai fazer um paralelo entre o consumo de carne, né, e a sexualização dos corpos femininos, né, dos corpos de mulheres. Gente, é uma porrada também, tá? Assim, é um livro teórico, né? Assim, ela é uma teórica feminista, mas é um livro que não é difícil de ler por esses motivos, né? Assim, ele é difícil de ler como é difícil de ler a vegetariana, tá? Então, eu super recomendo aí para vocês, que é um paralelo genial, eu acho. Tá? Margarete. Então, e eu sou vegetariana. Eu sou vegetariana há uns 15 anos, mais ou menos. Aí. Então, e tem... pois é, Greta. E tem... A gente vê o quanto é incômodo, o quanto Mas não come nem incomoda. peixe, não come nem camarão. Não, quero que você tenha pergunta, né? Assim, né? É um aspecto pequeno. Na realidade, é uma coisa muito pequena, porque você come arroz, feijão, salada, né, macarrão, massa, tudo, mas não come carne. Então, parece que aquilo vira uma... mas essa dificuldade, né? O diferente, o que foge, né? Um detalhe que não enquadre no que é o convencional, o quanto que isso é provocativo, né? O quanto que vira uma coisa muito maior do que ela é. E aí o que a Roberta fala também, a questão, o quanto também é difícil hoje as pessoas, assim, a medicina, hoje é a medicina, né, que quer te manter vivos, né, mesmo quando não tem vida. Então, o que ela passa é o que você também vivencia, né? Hoje, no nosso mundo, né? As pessoas, assim, o corpo já morreu, você já está esgotado, você se tirar aquilo ali, você não sobrevive naturalmente, e ainda assim o apego ao não deixar te escapar nada do controle, né? Você ainda quer manter, por milhões de outras coisas, mas não por estar enxergando a dor do outro, o momento do outro, né? Uma coisa assim também que impressiona a gente, né? Essas nossas questões atuais. Esse livro fala da vida toda, eu acho, de todas as questões atuais ele toca, ele, né, vai ali, dá uma cutucada, ele é muito amplo, é impressionante o danadinho. Por isso que eu digo aí, para mim, isso beira a genialidade, sabe? Assim, isso para mim é genialidade. Quando um livro de menos de 200 páginas fazer isso daqui, para mim é genialidade. É com o olho mais azul da Toni Morrison. Para mim é... Ui, pensei que fosse uma barata, que susto. É genialidade. Que mais, gente? Rafa, tu tinha levantado a mão, mudou de ideia. Rosa, tu tava... Mas tu tinha levantado a mão, não, né? Eu deixei tu, eu pulei tu, foi. Eu não decorei, foi mal. Mãe, você está no mudo. Você está no mudo. Tá no microfonezinho. Não consegue? Aí. Mas eu não estou te ouvindo. Por que eu não estou te ouvindo?
Não estou ouvindo, não. Vocês estão ouvindo? Não. Não. Mãe, você está tirando do mudo, mas mesmo assim a gente continua não te ouvindo. Deve estar com algum problema Tem aí. alguma coisa no... Tá carregando o celular? Tem alguma coisa... Eu acho que pode ser porque está carregando. Não, faz assim, sai e entra de novo, Rosa, que pode ser que volte. Tu sai e volta de novo. Eu vou aproveitar. É que nem é dar pancada na televisão para ver se ela funciona. É a mesma coisa. Tenta sair do encontro para tu voltar de novo. Não, mãe, desliga e liga. Sai do encontro e volta. Tá. A gente tá esperando. Pronto. Enquanto isso, a gente vai ouvindo a Ana Paula. Fala, Noca. Boa noite, pessoal. É um livro muito instigante, né? Realmente, eu acho que ele resume muitas das coisas que vocês falaram aqui, né? É aquela coisa que você é sofrendo e querendo ler, né? Porque ele te toca, ele tem várias camadas, vários atravessamentos, né? Mas, ao mesmo tempo, é assim, é um corpo, né? Aquele corpo que, ao meu ver, passa pela vida, passa por aquelas cenas, né? Sendo mencionada, né, sendo falada por outras pessoas, não pelo próprio corpo, né? O corpo ele não fala, né? É interessante como o corpo, né? O corpo principal ele não fala, mas como ele é o centro de toda a narrativa, né? E ele é o grande foco, assim, exatamente desse processo de desumanização, né? E eu acho, pelo menos a mim, né, o que me toca, principalmente, tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa desumanização, né, desse corpo, né? E de tantas violências, né, pelas quais esse corpo também passa. E talvez assim, né, é muito incômodo, né, a gente falar e trazer as violências, né? E talvez esse eu acho que é o incômodo que esse livro causa, né? Mas que é necessário, né? Que ao meu ver é necessário, né? Eu tenho batido muito nessa tecla, né? Até muito no que eu escrevo, também procuro escrever isso a nível acadêmico, né? Que assim a gente tem que falar também, a gente tem que também trazer essa violência, né? É interessante falar do que está bom, falar do que está perfeito e tal, mas diante desse mundo que a gente tem, né? Diante desse mundo que desumaniza, né? O corpo da personagem, mas que também desumaniza, né, os nossos corpos também, os nossos corpos de mulheres, né, enfim, eu acho que é mais do que urgente, né, é urgente, é necessário também, né, questões como essa, né, que a autora coloca. E aí a minha mente, não sei se é a mente acadêmica também, né, Nara, e colegas, já vai mais noutra viagem também, né. Aí eu vejo também muito a questão seja da irmã, seja do cunhado, seja do marido também, muito como essas estruturas que estão na sociedade, né, que tentam exatamente, aí vai aquela coisa meio Foucault, né, que tenta disciplinar esse corpo, né, que tenta colocar esse corpo, né, que tenta exercer o poder, né, sobre esse corpo. E esse corpo ali sendo aprisionado, né? Eu vejo esse corpo dela assim, sendo aprisionado, mas ao mesmo tempo que ele me transmite essa sensação de aprisionamento, ele também me transmite a plenitude de estar buscando essa liberdade, né? É um corpo de uma mulher que também está assim, tá renascendo, né? Como se ela tivesse
tipo aquela coisa meio que Maria Bethânia, né? Explode coração, né? Assim, Explode enfim, coração. tá indo, né? Os ramos, né? As raízes, enfim, para todos os lados, né? E também me chamou muita atenção, né? Exatamente essa coisa que já foi colocada aqui também dos fluidos, né? Da tamanha violência, né? Até no final, né? A questão do corpo que é tão violentado, né, que até ali, ali quase no final da história, a questão do sangue, né, dos tubos, né, mas ao mesmo tempo que a autora também dá a entender, né, talvez nesse respiro que foi falado aqui, que o livro dá, né, que a gente pensa assim, e tal, talvez vai ser uma coisa, né, vai melhorar aqui, né, lá na parte do cunhado, né, mas no final também acaba, né, e acaba aparecendo também muito com a vida da gente, né, a gente às vezes pensa que aquela coisa, aquela outra relação, enfim, tantas coisas vão melhorar, né, e acaba às vezes sendo pior do que o que era, né, e aí, nesse momento também que fala lá dela, que ela está com ele, né, da questão do líquido verde, né, que esse líquido verde também, para mim, me chamou muita atenção também, né, essa questão dessa relação dela a esse líquido verde, né, embora dentro de todo o contexto que a autora colocou, depois que a irmã lá descobre, né, chama o carro lá para os dois, né, mas, enfim, dá a entender que naquele momento também, de repente, por pelo menos um momento, né, aquela mulher, ela, enfim, teve algum momento de prazer, né, algum momento de felicidade, né, a partir daquela questão, eu percebo muito isso, né, isso me chama muita atenção, né, essa questão dos líquidos, né, seja do vermelho no final, seja do verde, né, seja dessa relação também que ela faz desde o começo com a carne, né, a carne que também é esse corpo que penetra ela, né, também, né, e que aí onde também foi colocado aqui hoje, né, que eu também não tinha pensado sobre essa perspectiva, de repente até desde pequena, né, pelo próprio pai, enfim, tantas questões, né, mas enfim, era um pouco isso que eu queria partilhar, né, eu gostei bastante da leitura. Essa coisa do cunhado que vocês estão trazendo com frequência, né, eu chamo esse tipo de situação de o cachorro da Aline Bay, né? Porque eu não sei se vocês já leram O Peso do Pássaro Morto, que é tipo assim, a mulher tem uma vida desgraçada, desgraça em cima de desgraça em cima de desgraça, aí aparece um cachorro. Aí você fica... E aí... Né? Então, esse tipo de sensação que o livro traz, que tipo, agora eu chamo de o cachorro da Aline Bay, porque nunca na vida eu passei por uma situação tão traumática como aquela. Né? Então, eu carinhosamente apelido essas situações de o cachorro. Vocês vão lembrar disso quando vocês encontrarem nos livros. Olha, isso aqui é o cachorro da Aline Bay. É o cachorro da Aline Bay. É isso aí. Rosa, agora nós estamos te ouvindo. Estão me ouvindo? Nos abençoe. Que bom. O Nara, foi o livro mais difícil que eu li na vida toda. E tu lê muito, viu, bicho? Então eu estou preocupada agora. Foi. Teve uma hora que eu parei porque eu estava com náusea. Quase que eu vomitei. E olha, que das coisas que eu mais detesto na minha vida, que eu seguro aqui, é vomitar. Mas eu achei tão impactante, aquilo foi assim... me envolveu tanto, me nauseou tanto, sabe? Foi terrível, a leitura foi terrível. E eu não conseguia parar de ler. Eu li em 2 dias, eu terminei de ler um dia, 2h30 da manhã. E aí eu falei, e agora? Como eu durmo? Eu não conseguia dormir, eu fiquei acordada até umas 4h30, 5 horas da manhã, sabe assim, me sentindo mal, me sentindo toda traspassada. E o final, que não tem aquele final, eu não posso pensar em nada bom, né? Eu também gosto de finais felizes, eu sou da época do filme que tem o change no final, né? Que eu queria que tivesse um final, mas eu acho que ela precisava ser liberta. E eu me coloquei muito no final ali,
na posição de irmã, porque eu tenho uma relação com a minha irmã muito forte, muito de vida, de parceira. Minha irmã é a pessoa que eu mais amo no mundo, todinho, e todo mundo aqui em casa sabe disso. Viu, Rafaela? Se põe no seu lugar. Ela sabe. Claro, Nunca foi segredo, não, Nara. Não, nunca foi. Minha irmã e eu somos parceiras. E eu fiquei tão chocada com aquela irmã de não ter piedade da irmã, de não ter libertado, de não ter empatia. A outra paciente, a amiga lá que cuidou dela, teve empatia por ela, e a irmã não teve. Nossa, até hoje, até agora eu fico arrepiada, sabe, Nara? Então, assim, que livro difícil. E que escrita fantástica, maravilhosa, pontual, assim, que diz tudo em poucas palavras. Aí eu fiz uma comparação que todo mundo achou a maior graça aqui em casa, porque eu disse assim, esse livro parece com o Mário. O Mário é o meu marido. Aí todo mundo, mas ninguém aqui em casa leu o livro, só eu e a Rafaela. E nós sabíamos o quão terrível o livro era. Mas eu quis dizer que, assim, na literatura, o livro, ele fala pouco e fala tudo, e diz tudo. Ah, tá. Isso é mesmo. Sabe? Porque que transpasse que foi esse livro, viu? Cada palavra no lugar exato, né? Assim, cada vírgula, cada coisa, cada quebra de linha. Parece assim que deve ter sido milimetricamente calculado, né? Eu acho que ela pegou assim, os personagens, ela fez questão de mostrá-los muito covarde. Todo mundo ali era muito covarde, os homens covardes, as mulheres também, sabe? A irmã dela foi covarde, a mãe. E o cunhado, eu fiquei pensando, quando o cunhado se interessou por ela, ele disse que ele nunca tinha reparado nela. Ele só reparou nela quando ela se rebelou. Quando ela deixou de comer carne, que ele prestou atenção. Aí eu, que filho da puta! Mas não é o que acontece mesmo na vida? É o que acontece. Então, assim, a escrita, a construção toda, fantástica. Agora, é de atravessar mesmo a gente de uma maneira doída. Sem cuspe. Por isso que eu queria ver vocês, eu falei, gente, será que só eu achei isso? Será que, ao mesmo tempo que é maravilhoso, é terrível? Mas é aquela máxima do meu Deus, esse livro é horrível, acabou comigo, me destruiu, 5 estrelas. É essa máxima. Eu tenho um pouco mais de piedade da irmã, sabe? Porque eu fico pensando o que é possível cobrar de uma mulher que vem do mesmo contexto. Assim, como é que ela vai salvar a outra se ela não conseguiu salvar a si mesma? Porque isso é uma prerrogativa, né? Primeiro você bota, né? Você se entende, você vê para aí você poder ver o outro. Ela não via nem o dela. Mas é que na família da minha mãe não tem essa prerrogativa, Nara. Todo mundo quer salvar o outro. Pois é, enfim. Né? Mas aí é projeção, né? Tipo assim, eu salvaria minha irmã. Em várias situações, eu salvaria minha irmã. Pois é, mas você salva do perigo que você vê. Se você não consegue nomear aquilo como perigo, se você naturaliza porque você está imersa e sofre no próprio corpo, ou está anestesiada, né? Ou tão alienada a ponto de não enxergar. É o que acontece com nós mulheres o tempo todo. Né? Então, você não tem do que salvar. Ou você acha que está salvando, por exemplo, a insistência da irmã para que ela coma até o último momento. Mas eu não sei se vocês percebem. No final, a irmã acorda. Né? E aí a irmã diz, para com isso, né? Para de machucá-la, para de forçar. Tem uma hora que ela bota o dedinho assim no nariz da irmã,
Assim, como quem diz, é tão fácil, né? Assim, te deixar aí, assim, ela é tentada por isso, né? Então, essa irmã, o que acontece, ao meu ponto de vista, é que a nossa personagem, ela é meio que um cordeiro da imolação, como eu costumo dizer, né? É preciso que ela sofra essa paixão para libertar essa irmã, né? Por isso que eu lembrei da Clarice Lispector, a coisa da paixão de Cristo, né? Que a gente fala da paixão, né? Ela precisa passar por essa via crucis, né? Para que a irmã se liberte, né? E a irmã se liberta. Eu estava olhando aqui eu li de novo o último parágrafo, e aí eu lembrei porque eu fiquei com essa sensação de que alguma coisa tinha acontecido, né? Olha como termina o livro, como é interessante, né? Lembrem que a irmã queria virar uma árvore, né? E a cor verde, que vocês chamam a atenção e tudo mais. Pensa nisso. Aí a irmã está na ambulância, a gente já entende que a nossa personagem vai morrer, que ela não vai sobreviver, né? O pássaro voa e tudo mais. E aí a irmã diz assim, ela levanta a cabeça. A ambulância faz a última curva do Parque Florestal de alguma coisa. Ela vê um pássaro preto parecido com um falcão, voando em direção às nuvens escuras. Um raio de sol estival ofusca sua visão e ela não consegue mais acompanhar seu voo, ou seja, o pássaro fugiu, né? Aí olha como termina. Em silêncio, respira profundamente. Olha com ferocidade para as árvores que ardem na beira da estrada. Chamas verdes que se agitam como animais selvagens em pé. Ela as encara com agressividade. A escolha da palavra é muito importante. Não é com raiva, é com agressividade. Como se esperasse das árvores uma resposta, ou melhor, que se exigisse. Lança a elas um olhar sombrio e obstinado. Essa é uma mulher que conseguiu entrar em contato com a própria raiva, que conseguiu entrar em contato com a própria agressividade, que a irmã não teve oportunidade e por isso se tornou uma árvore, mas que a partir da experiência da irmã, a partir da experiência da personagem, essa irmã consegue, né? Então ela sente a ferocidade, ela desafia, ela diz, eu não vou virar uma árvore. Nesse olhar que ela lança, é um olhar de desafio, né? Eu não vou virar uma árvore. Né? E a palavra obstinada me mexe muito comigo. Né? É uma mulher obstinada. Então, esse último parágrafo, para mim, ele fecha o livro, né? Talvez não com o The End, né? Que a gente gostaria de ver no fundo do coração, né? Mas talvez, se fosse um filme, eu imaginaria a câmera fechando no rosto da irmã e ela com os olhos em fúria. Sabe? Com aquele olhar que diz, bando de filho da puta, né? Agora eu tô vendo o que vocês estão fazendo. Dá esperança, né, Nara? E eu não vou me quebrar. Pelo menos foi como eu li, tá, gente? Você fechou com chave de ouro o livro, viu? Na minha cabecinha aqui eu li isso, né? E eu fiquei com essa sensação, assim, do não vou. Né? Agora eu sei, agora eu vejo, agora eu nomeio, né? Agora eu tenho consciência, né? E eu não vou virar uma árvore. É o fim do quê? É um fim bonito. Eu achei também. Assim, dentro dessa tragédia toda aqui, eu achei que foi assim. Poderia ter sido pior. Agora eu achei. Não. Como é, Rafinha? Agora eu achei que foi um bom final. Que a minha interpretação, não foi a coisa das mãos, assim, foi a... Exatamente, foi a interpretação. É por isso que eu gosto de ler em voz alta, que a gente faz os mugangos, a gente dá a força que a gente quer para as coisas.
verdade, verdade. Vamos ouvir, então, Edi, você, para a gente ir encerrando. Que eu tenho que assistir a 7ª temporada de RuPaul's Drag Race, gente. Só para completar o que tu falaste, Nara, no final de baixo para cima do 3º parágrafo, nos sonhos, tudo parece real, mas ao acordar descobrimos que não é assim. E agora essa frase, por isso, quando a gente acordar, quem sabe? Então ela acordou. Toda arrepiada. Ela acordou. Uhum. Né? Toda arrepiada, toda. Tá os cabelos das pernas aqui, tudo arrepiado. É isso. Exatamente isso. Tanto assim, né? Foi o que ficou. Aí dá essa sensação, sabe, de começo, não é a rebelião que a gente gostaria, mas talvez seja o começo. Que eu acho que é a sensação que eu tenho quando eu converso com vocês, por exemplo. Sabe, assim, cara, sabe, essa chama, né? Essa coisa do dente, assim, da agressividade que vem com a mordida, né? Eu sinto isso, né? E eu acho que esse final, pelo menos, dá a ideia de que a morte da irmã não foi em vão, né? E quantas não precisaram, né? Virar árvores para a gente poder se enfurecer. Nara, Oi. adorei que você fez agora a coisa assim do trincar os dentes. E eu lembrei que isso chama bruxismo e eu nunca entendi por quê. Mas estamos aqui, as bruxas todinhas aqui, ó, trincando os dentes. Um gênio fazendo aquele barulho horrível. Adorei. Assusta essa corja. E aí eu acho que, como a mordida de um bicho, né? Eu acho que a gente está coletivamente vivendo uma fase de muitos rangeiros de dentes. E a gente sente isso no tensionamento do nosso corpo. Mas eu quero muito acreditar que isso é o prenúncio da mordida. Né? É o prenúncio da mordida. Então, quando a gente ficar puta o suficiente, mas a gente só vai ficar puta o suficiente quando a gente acordar, né? Quando a gente acordar de fato, aí a gente vai ficar puta o suficiente. Né? Então a gente precisa continuar provocando. Né? Como é que vocês estão aí, meu povo? Mais alguma coisa que fica por dizer, que vocês não querem ficar entaladas, né? Eu vou até parar a gravação para que vocês fiquem mais à vontade.